Olá, pessoal, estamos aqui de volta. Eu vou compartilhar novamente com o pessoal. Nós estávamos num quadro que se chama Mulheres que Inspiram, mas o vídeo, né, deu uma travada, parou, e nós vamos continuar o nosso vídeo, não se preocupe. Nós vamos mandar convite para a missionária Liette, a gente estava com ela aí ao vivo, tá bom? E eu não sei se você estava na live anterior, mas nós vamos aqui mais uma vez continuar, tá bom? Então, não fique triste, ela vai estar entrando aí, vai dar continuidade ao vídeo. Então, vai compartilhando o vídeo. Eu espero que venhamos. Ah, não, gente, a gente tá começando de novo. Eu vou aguardar ela aqui, deixa eu ver que ela acabou de entrar. Vou convidar a Liette. Ela, vamos aguardar para ela dar continuidade no nosso vídeo, tá bom? Amém, voltei. É assim mesmo, mas vamos continuar aí e vai dar tudo certo no final. Amém, amém. E aí, quando eu estava dizendo, Aí né, você. Uhum, esse tio meu, né, tinha 1,60 m mais ou menos de altura, ele ficou do tamanho de uma criança, né, da altura que eu estava mesmo, meu tio. Ele veio, né, ao meu encontro assim, e me pedindo a chupeta, no caso, que eu tinha naquela época. Então, a partir daquele dia, eu uhum, fiquei horrorizada e nunca mais, eu nunca esqueci, nunca mais eu voltei a chupar chupeta, né? Porque naquele dia, nunca vou esquecer, foi naquele dia que eu parei, né, de chupar chupeta. Por isso que meus filhos, meu filho maior também, eu decidi não dar a ele chupeta na época, porque eu sabia, né, o motivo e eu sabia de onde era a origem, porque também era um uhum, vício, né? Literalmente não é um vício, porque por ser criança, não é um vício que aparentemente, né, por ser criança, não traga nenhum malefício. Mas só que quando uma criança ela está viciada em uma chupeta, em alguma coisa, pode puxar outros vícios, né? Por ser algo que ela tem uma uhum, necessidade de colocar na boca. Então eu, depois que eu fui, né, que eu fui, né, literalmente fui liberta desse vício do bico, e eu cresci, né, com aquela história na minha cabeça, e meu tio dizendo, e eu ouvia, né, o demônio falando no corpo dele que ele gostava daquele ali, ele gostava, um demônio mirim que manifestou nele ali. Então aquilo tudo foi trago na minha história e eu precisando deixar aquelas coisas serem quebradas na minha vida, né? Então, Deus, né, uhum. nós nos casamos em outubro de 2000, eu e meu esposo, nós nos casamos ainda na igreja católica, na igreja evangélica, né? E na época é interessante vocês verem como Deus cuida, né? Meu esposo, ele veio de uma família cristã. Eu era católica mesmo, nós fizemos curso de noivado e tudo na igreja católica, porque eu falei para ele, olha, se você quiser casar comigo, você vai ter que casar na igreja católica, que eu não vou me converter. Então ele fez, né, o curso de casal, que na igreja católica é obrigatório você fazer para casar. Nós fizemos o curso de Uhum. casal, né, de noivados para a gente casar, e estava tudo preparado para a gente, né, nos casar, mas aí Jesus me encontrou, e aí depois daquele dia eu me congreguei um tempo na igreja presbiteriana, e Jesus, né, por ser bondoso e maravilhoso na minha vida, né, fui batizado com o Espírito Santo, e na época, né, o Amém. pastor com muito amor, muito carinho, né, um pastor, o pastor João Landinho, nunca vou esquecer, né, um homem que foi, assim, um referencial de homem de Deus na minha vida, foi meu primeiro pastor, eu nunca vou esquecer desse pastor, né, e ele me chamou e disse que a igreja, né, não acreditava, que era para eu procurar e orar a Deus um lugar para que eu estivesse em liberdade de falar em línguas, né, e eu fiquei ali por 8 meses naquela igreja, muito bem alimentada, ele me casou, na época, e quando eu fui para a igreja, eu já tinha uma vida sexual assídua com meu noivo, né? Porque eu vim do mundo, então a gente já tinha, né, essa prática por não ter conhecimento nenhum. Nós fomos para a igreja e nós conversamos com ele. Ele nos aconselhou e nós ficamos sem ter relação até o nosso casamento, para ele fazer o nosso casamento. Foi uma festa muito linda, né? E Deus ele presenteou-nos com esse casamento. E ali foi eu desenvolvendo este ministério que eu já tinha, né? Fiz um curso de levita ainda na presbiteriana, já ministrava louvor. E aí o Senhor foi me presenteando com os departamentos. E ali ainda, né, eu não sabia ainda, foi a primeira igreja que eu preguei, foi na primeira igreja que eu ministrei.
né? Foi sobre quando Jesus manda os discípulos jogarem as redes. Foi a primeira mensagem que eu preguei no culto de Ai, semana, que linda. que o pastor me deu a oportunidade. E ele viu que ele dizia, costuma dizer que, a gente, né, que eu tinha uma boa oratória, né? E realmente hoje eu Uhum. vejo que eu tenho mesmo uma boa oratória, e dali daquele momento em diante eu comecei a ministrar louvor, e a minha vida começou a caminhar em Cristo, né? Com muitas tristezas, com muitas Amém. guerras, muitos demônios se levantaram, eu via manifestações de demônios na minha casa ainda, eles andavam na varanda da minha casa, batiam na porta, em cima do telhado estava pedras e mais pedras, né, caírem, então eu tive muita experiência com coisas Uhum. ocultas. Né? Então, assim, e depois que eu vim, depois que eu vim para a igreja, e eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, porque eu não vou conseguir mais ficar vendo demônios, tá? Alguma coisa de errado tem na minha vida. E aí eu fui Uhum. batizado com o Espírito Santo, e aí Deus começou a falar para mim: estou deixando você discernir quem é a voz do seu inimigo, que eu vou te usar para mim. Porque todas as vezes que você ouvir ele falar, você vai saber que é ele. Quando eu falar com você, você vai saber que sou eu. Então, por isso que hoje eu tenho essa diferença, eu tenho esse discernimento através do Espírito e pelo Espírito, mas tudo começou no início, na minha guerra, na minha luta, onde eu achava que eu não ia conseguir, onde eu achava que eu não ia suportar. Então, ali que começou, né? O meu ministério, como Uhum. se diz, o ministério que Deus tinha na minha vida começou há 17 anos atrás, quando eu decidi deixar toda a minha vida. E eu lembro que quando eu me converti, voltando só um pouquinho, Uhum. quando eu me converti, é muito interessante que eu usava muitas roupas curtas, né? Eu usava muitos shorts, usava muitas blusas muito decotadas. E na primeira vez que eu saí de lá, eu tava com short curto, eu senti tanta vergonha, tanta vergonha. Olha para você ver que na nossa falta de conhecimento da verdade, na nossa falta de discernir realmente, entender que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos separados, nós somos diferentes. Então, a partir daquele momento que os meus olhos, literalmente, os meus olhos foram abertos naquele dia. Literalmente, Deus usou um rapaz, o nome dele é Alessandro, Deus foi ele para falar tudo sobre a minha vida. E minha mãe falava assim, Lana, que Deus não falava com um comedor de arroz com feijão. Então, quando eu cheguei na minha casa convertida, né, eu achei minha uau, né, porque era muito difícil, temperamento muito difícil, a cara não, como se diz, a cara não esconde, vocês vendo eu ministrando com essa autoridade de Deus, também era assim, eu no mundo, era uma menina muito autoritária, uma menina que eu fazia de tudo para estar numa briga, eu não queria sair, eu fazia de tudo para entrar. Hoje as pessoas que me machucam, eu choro, antes eu batia, onde você estivesse. Era aquela de confusão. Olha para você ver como que o Espírito Santo, Deus trabalha o nosso temperamento. Olha como que Deus faz Uhum. na vida da gente. Então, fui para minha casa, achei que minha mãe ia me abraçar, né, por eu estar convertida. Então, quando eu cheguei lá, falei, nossa, mais uma que ficou endemoniada. Então, Deus, o diabo usou muito a minha mãe, me chamava de desgraçada, né, e ela, assim, não Ai, que entendia também, triste. né, não entendia, me amaldiçoou muito, jogou muitas palavras no mundo espiritual contra a minha vida. E aí os vizinhos falavam assim, olha, essas filhas da penha não vai dar nada, porque minha mãe era divorciada do meu pai. Então essas meninas não vão dar nada, e nós crescemos naquele lá tudo machucado, né? Eu, meu irmão mais velho ainda, que não se converteu também, muito ferido, mas eu creio que o Senhor está marcando um encontro com ele, Deus marca o encontro, né? Eu creio que o Senhor vai Uhum. fazer isso, porque tem muitas pessoas no nosso meio que estão feridas, né, chorando, angustiados, sozinhos, precisando de uma ajuda, né? Então, por que que Deus foi lá, me resgatou, me transformou, me curou e hoje me levantou? Pela necessidade, pela rapidez que ele tem de usar a minha vida para outros. Assim E também é Deus quer verdade. fazer com você, com a sua vida. Então, eu Amém. me casei, nós ficamos há 5 anos no Brasil, meu esposo veio primeiro para aqui. Antes de mim, há 9 meses depois, aprove a Deus, eu vim para aqui também, nós viemos para cá. E nós estamos aqui há 12 anos, né, congregando no mesmo ministério, Revival Church for the Nation. Fui consagrada a missionária em 2008, né, aqui nos Estados Unidos, e fazendo essa obra para o Senhor. Ministrei louvor por 8 anos, porque eu gosto de cantar, eu amo Uau. louvar, né? E o meu pastor, o pastor Vitor Ornelas, um homem de Deus, e eu também, desde a conversão, eu aprendi, né? Escola dominical, aprendi como orar, essas coisas que é muito fundamental para a vida da gente, né? Então, o Senhor vem Uhum. trazido, Deus tem transformado a minha vida, e estava com 30 anos quando eu estava aqui, né? E eu tentei engravidar. E é muito interessante que eu tentei engravidar. E eu tinha essa dificuldade, eu não sabia, né? Mas não era nada medicinal, né? Era nada na medicina. Eu estava bem, meu esposo também. Mas eu tinha essa dificuldade porque existia palavras de maldição lançadas sobre a minha vida e eu não sabia.
e eu não compreendia sobre isso. Aí Deus usou uma pastora, né, uma vez na igreja, que existia algo que foi lançado sobre a minha vida, que o diabo tinha fechado algumas coisas na minha vida para que não rompesse, né? E eu comecei a lembrar, e eu lembrei na época que minha mãe falava, mas o médico, que eu tinha útero infantil, que eu não ia poder engravidar. Então, aquilo foi crescendo na minha vida e eu acreditando naquela mentira. Então, quando eu Uhum. acreditei naquilo, meu ventre, a minha madre foi fechada. Olha como que o diabo ele não desiste. Aí eu continuei, né? A pastora Ana Paula, que é minha pastora hoje também, ela continuava orando por mim e nós esperando um tempo, com 5 meses, né? Estávamos tentando me engravidar. Deus ele foi tão misericordioso, quando menos esperando, Deus me deu meu filho, meu primeiro filho, Gabriel. E quando você pensa assim, ah, seu primeiro filho, aquele milagre, né? Você não vai ter problema. E é muito interessante que eu lembro que quando eu ganhei meu primeiro filho, houve uma batida da imigração no apartamento onde eu morava, olha que terrível. E eu fui ainda no início, no finalzinho da minha gravidez, eu fui para lá na casa da minha cunhada. Minha cunhada Rosemary, nossa, me abraçou muito, cuidou muito de mim. Eu e meu esposo, nós fomos para casa da minha cunhada e meu irmão, né? Nós fomos para lá e eu não tive o prazer de ter meu filho nos primeiros dias na minha casa. Eu estive Olha. dele na casa da minha cunhada. Olha, pra você ver, é um milagre, mas não deixou de ser um milagre. Com dor, Uhum. né? E quando eu entrei também, ainda no finalzinho da minha gravidez, eu sentia muita dor, muitas dores, que eu trabalhei aqui até o 8º mês, limpando casa, né? A gente limpa de faxineira aqui. Eu continuo trabalhando também. E eu não sabia que tinha algo de errado no meu ventre. Então, a última vez que eu fui pregar numa igreja, fui ministrar louvor em uma igreja, que eu cantava solo, e Deus usou uma pastora para dizer que não era para me preocupar, que meu filho estava tudo bem, mas ele parou de mexer. Com 9 meses, ele parou de mexer. Com 40 semanas, 40 dias, 40 semanas, ele parou de mexer. Então, eu fiquei muito preocupada. Eu fui para essa agenda, porque era um congresso, aí Deus usou essa missionária para falar para mim que não tinha nada, né, com meu filho, estava tudo bem. Aí na segunda-feira eu fui para o hospital fazer o exame, né, fazer a ultrassom para ver se estava tudo bem com o Gabriel. E quando eu cheguei lá, o cordão umbilical tinha enrolado 2 vezes no pescoço dele. Eu não tinha água, Hum. não tinha mais o líquido amniótico. Eu estava gerando o Gabriel somente no sangue. Então eu voltei para casa, né? A médica pediu para que eu voltasse para casa, né? E eu voltei para casa com muita velocidade, com o carro no alerta e voltando para casa sem eu, né, ter muito cuidado para eu não bater a cabeça da criança que já estava prestes a dar luz. E quando eu estava ainda, né, chegando em casa, a minha médica ligou e falou: volta urgente, que nós vamos ter que induzir seu parto, senão seu filho vai morrer, ele não vai resistir. Eu voltei, né, não falei para ninguém na época, só o Flávio que sabia, nós voltamos, porque nem todo mundo precisa saber do seu problema, conta a sua vitória. As lutas, minha filha, você Uhum. ora que Deus dá o livramento. Quando Deus deu algo, ele nunca dá nada incompleto. E eu fui para o hospital, chegando lá, eles começaram a ver que a médica disse que eu ia ter que fazer o push, né, da criança, eles iam enfiar a mão dentro da minha barriga, e eles no útero, e iam tirar o cordão umbilical do pescoço do meu filho. Então eles iam me machucar, eu ia passar por um problema muito sério. Deus é Uhum. tão maravilhoso que um grupo de irmãs foram lá, oraram por mim. Você acredita que na última hora saiu uma herpes vaginal e eu não pude na época ter o filho normal. Deus cuidando de Meu mim nos mínimos Deus. detalhes, no último instante, eu disse para a enfermeira assim: eu preciso ir ao banheiro. E ela disse assim: sim, pode ser. Quando eu fui ao banheiro, eu senti que queimou. Ela disse assim: tá tudo bem com você? Que eu tô achando que você tá com herpes vaginal. Deus é tão maravilhoso que Deus cuidou de mim até nos mínimos detalhes. Ela disse: olha, nós vamos ter que fazer uma cesariana em você. E porque você tem Hum. uma herpes vaginal e pode prejudicar o nascimento do seu filho. E as irmãs tinham orado que se não fosse para me prejudicar e me machucar, que o Senhor, né, me desse a oportunidade para eu fazer cesariana. Aqui nos Estados Unidos só faz cesariana no último caso. E Deus foi tão bom aí, fizeram a cesárea. Eu estava me sentindo muito bem, tive uma gravidez muito boa. E eu fui para casa, fiquei alguns dias, saí andando muito bem, voltou a barriguinha muito rápido, né? Eu não tive esse problema com gordurinhas localizadas. Jesus foi bom para mim, porque genética. Voltei para casa com meu filho. Então comecei a observar nos primeiros Graças a Deus. dias que tudo que ele mamava em mim, ele jogava para fora. Eu não entendia, né? E aí eu fiquei muito chateada com aquilo.
E eu fiquei muito triste e nós fomos na primeira consulta do médico. Quando chegou na primeira consulta do médico, o médico disse que eles tinham encontrado algo no teste do pezinho do meu filho. Pensa, meu filho, o mundo desabou sobre mim. Desabou naquela época. Ele disse assim, o seu filho, se Jesus não curar o seu filho, nós vamos fazer uma transfusão de sangue nele, porque ele corre um grande risco de ter uma leucemia. O sangue dele está todo contaminado. Nossa, saí de lá Uau! assim, bem angustiada. Na época ele ia em Beverly, no hospital de Beverly em Denver, né? E eu saí de lá, liguei para minha pastora e ela levantou algumas pessoas para estar orando na época. E naí eu vim para casa e meu filho continuava a vomitar muito, né? E aí ele foi diagnosticado que ele tinha refluxo agudo e eu tinha que amamentar ele muito, eu não conseguia, ficava muito cansada por ser cesariana. Ele mamava e vomitava, então ele vomitava toda hora. Então aquilo foi cada dia mais intensificando. E eu tentei dar, né, as fórmulas para ver, que eu achava que talvez seria meu leite, que não estava fazendo muito bem. O médico começou a dar as fórmulas que eram mais caras. E eu descobri que meu filho tinha alergia a todos os leites que existem na face da terra. O leite de arroz, o leite de soja, o leite, todos os tipos de leite que ele podia, né, que tinha, né, aqui na América, ele Uhum. não pôde tomar, nem as fórmulas também. Ele não pôde tomar. Então, eu amamentei o Gabriel por 2 anos e 3 meses. E teve várias vezes que ele vomitava no refluxo, ele engasgava por 2 vezes, quase que ele morreu, que ele não conseguia voltar ao fôlego. Por ele ter aí, depois que o médico via que não era simplesmente um refluxo comum, aí nós fomos fazer o teste de alergia, ele deu mais de 35 tipos de alergia. Ele não podia comer nada, e nem eu. Ele só podia comer milho. Eu lembro que eu comprava milho verde orgânico, né, de latinha. E ele comia Uhum. brócolis e milho. E só mamava o meu peito. Não podia comer mais nada. E tinha, às vezes, assim, alguns biscoitinhos de arroz, mas com a porcentagem bem baixa, que ele podia mastigar, porque ele era pequenininho, né? Que ele também que ele podia comer naquela época. Então nós descobrimos, então aí começou aquela angústia, né? O meu filho não podia alimentar muito bem e além dele não ter um nutriente no alimento que ele comia, ele vomitava o pouquinho que ele tinha. E uma criança que não desenvolvia. Aí eu chorava muito à Uhum. noite, eu na cesariana. Aí teve uma época que ele vomitou tanto do refluxo, eu tinha 15 dias que eu estava em casa de cesárea. Ele vomitou muito, que ele começou a ficar desidratado. Ficamos internados 3 dias, eu com a cesárea abriu do lado e eu tive que ficar com ele internado no hospital. Tinha 15 dias que ele estava em Uhum. casa. Então, assim, foi Uhum. passando e aí depois os médicos começaram a preocupar-se mais com ele, o que ele tinha, né? E eles observaram que ele precisava do cuidado melhor. Aí, quando eu voltei novamente no médico, depois que eu, né, saí do hospital, fui internado, eu fui ao médico e ele falou assim, olha, a gente não sabe o que aconteceu, mas o seu filho está curado. Olha, glória a Deus. Jesus curou ele, né, do Uhum. sangue, não foi preciso fazer, né, a transfusão de sangue, e nós começamos naquela guerra, né, de criança, hospital, e eu ficava, Uhum. Porque é horrível, eu ia né? 5 dias na semana para o hospital com o Gabriel, porque ele vomitava muito e ele precisava tomar soro. Então era uma vida assim, muito triste e angustiada. Teve uma vez que eu lembro, nunca vou esquecer, que o Gabriel passou muito mal. E na época nós não tínhamos carro, né? Meu esposo estava trabalhando, nós não tínhamos carro. E eu liguei para um táxi e o táxi não atendeu. O Gabriel estava desfalecido, com febre muito alta, perdendo a força, não conseguia segurar a cabecinha. Eu peguei ele no braço, estava nevando muito aqui na América, muito, muito, muito. Eu liguei com a irmã Ruth, a missionária Ruth. Falei, Ruth, eu preciso levar o Gabriel para o hospital, porque o Gabriel tá passando muito mal. Eu não tinha ninguém que podia me ajudar, que o taxista não chegou. Eu peguei ele naquele frio, andei mais ou menos uns 40 minutos com meu filho no braço, a pé no hospital. Aí eu encontrei com essa missionária que ela chegou comigo mais perto do hospital. Quando eu cheguei lá, se eu não tivesse chegado com ele naquele momento, ele tinha morrido. Ele não tinha resistido. Então, além de eu ter crescido, ouvindo que eu não ia poder ter filho, meu útero infantil, de eu ter a dificuldade de engravidar, o diabo continuava mentindo. O filho nasceu, mas eu vou matar o seu filho. Seu filho não vai viver. O seu filho foi promessa, mas só de Deus, mas eu tô aqui para interferir, que não vai ser verdade. Então, tem coisas que o diabo fala com você, fala conosco, que é para nos afrontar mesmo, para ver se você desiste, para ver se você blasfema, para ver se você realmente E é deixa desse jeito. o projeto de Deus. Uhum. Então, eu continuei, né?
e eu não queria mais ter filho por causa da experiência ruim que eu tive com o Gabriel. Aí nós descobrimos que o Gabriel tinha dificuldade de aprendizado e foi crescendo, por causa também das vitaminas que ele não conseguia nos alimentos, né? Houve também, ele deu um problema às vezes embaixo, assim, na divisão do cérebro, do cerebelo, que fala que chiari malformation, uma malformação na coluna dele vertical, assim, na coluna, né, dele atrás. Mas Deus é tão maravilhoso que os médicos especialistas dizem assim, olha, o seu filho tem um sintoma, mas só que ele não tem reação no corpo dele. Então, o seu filho é um milagre. E ele também descobriram que ele tem um problema muito forte de enxaqueca, né? A enxaqueca dele desmaia. Então, ele desmaiou uns 2 anos atrás, que ele ficou desmaiado 5 minutos. Foram parar em Boston com ele. Então, assim, aquilo tudo do passado vem sendo quebrado. Foi sendo quebrado na minha vida. E Deus usando as Amém. pessoas Glória que a eu não sabia. Deus. Por ignorância, né, Lana? Amém. Hoje nós temos Uhum. psicólogos. Hoje eu temos você aqui, né? Que Uhum. traz para nós essas verdades. Hoje também eu tenho estudado sobre isso. Eu tenho visto isso também. E eu tenho, né, distribuído com as pessoas. Por ignorância, né? Eu sofri muito. Mas não tem tu, vai tu mesmo. Eu fui andando, fazendo a obra, machucada, com palavras de maldição, palavra lançada em juízo. Então, na época, Deus revelou para essa pastora e Deus mostrou para ela: olha que terrível, que minha mãe tinha tentado me matar dentro do ventre com agulha de crochê. E eu não Nossa, sabia disso. Deus. E aí eu falei: não, eu tenho que perguntar isso para minha mãe. Não que eu não acreditava na profeta, é porque eu precisava de resolver algumas coisas na minha vida, porque eu precisava descobrir isso. E eu tinha 30 anos, eu lembro que eu estava dentro do carro, ela me ligou, eu tinha feito 30 anos, né, nesse dia, ela me ligou me pedindo perdão, porque ela tinha tentado me matar dentro do ventre dela com agulha, porque eu nasci na época que meu pai tinha um relacionamento duplo com a outra pessoa, e a menina era mais ou menos da mesma idade que eu, então ela tinha descoberto esse relacionamento. Então ela não me queria Uhum. mais, não queria eu, né, porque era mais um filho para sofrer. Então, ela tentou tirar minha vida. Então, você observa. Ele tentou tirar minha vida no ventre. Eu cresci ouvindo que eu não ia poder ser mãe. Então, eu tive a primeira dificuldade, o primeiro filho. Aí, eu tive o Gabriel, com todos esses problemas, mas vivendo um milagre todos os dias. O Gabriel é um milagre. E aí, eu fui para a médica e eu comecei a sentir muito mal. Aí eu descobri que eu estava com infecção muito forte no meu útero. Olha como que é muito importante você observar alguns traços na sua vida. Maldição é diferente de provação. Provação passa, maldição ela permanece. Ela não passa. É a mesma coisa, vai constantemente, constante. Entra ano, sai ano, aquela mesma coisa. E a sua vida sempre vai estar em cima daquilo ali. Então isso não é aprovação. Provação é para Deus te provar e para Deus te reprovar. Ou aprovar ou reprovar. Agora, a maldição é que ele vai persistindo na sua vida. Então, eu comecei a ver que ele estava persistindo na minha vida. Aí, eu fui diagnosticado com infecção muito forte no útero e a médica disse: olha, você não vai poder gerar mais. Você tem infecção muito forte no seu útero, você não pode ter filho mais. Aí, a partir daquele dia, eu saí de lá, né, tomando um remédio muito fraquinho, né, um anticoncepcional fraco, porque eu não ia ter condições de engravidar mais. E eu saí de lá e achando realmente que não ia engravidar, não porque eu não creia, não queria, né? Mas aí, nesse dia, a pastora Ana Paula orou por mim, no culto das irmãs, Jesus me curou. Poucos meses depois de Amém. alguns meses, eu descobri que eu estava grávida do Miguel. Olha, que Aí, quando bênção. eu descobri que eu estava grávida do Miguel, eu tinha quase 3 meses de gravidez. Porque eu estava tomando um anticoncepcional que era fraquinho. Na época, então, eu tomei esse anticoncepcional e eu engravidei do Miguel. E eu com medo, olha como os traumas, é muito importante você livrar os seus traumas. Eu falei, meu Deus, o Uhum. Miguel vai nascer com o mesmo problema que o Gabriel, vou sofrer demais, não vou dormir. Eu e meu esposo, o Gabriel ficava, que ele era muito agitado, ele é hiperativo, né, meu filho mais velho. Ele virava noites e noites, batendo a cabeça, sentado na cadeira, ele não dormia. Nós Meu ficamos pai. 5 anos com o meu filho mais velho sem dormir. Eu e meu esposo nós não dormíamos à noite. A gente não dormia à noite. A gente não tinha uma noite toda tranquila, mas não deixava de ser milagre. Deus, ele estava Uhum. conosco em meio a toda essa tempestade. Nós passamos sem murmurar, sem reclamar, porque o Gabriel era um milagre, com dois, mas era um milagre de Deus. Então, eu com aquele trauma, eu chorava muito, com medo, né? Do Miguel vir com o mesmo problema. Aí, um dia, numa vigília, eu estava orando, Deus usou um pastor, o nome dele é Jean, que Deus estava me presenteando com uma criança. Ia ser totalmente diferente. Olha, não precisa correr atrás de profeta, meu irmão.
Não precisa você correr atrás de profeta. Eu estava numa vigília, não tinha quase ninguém. Deus usou um irmão lá da igreja, um pastor da igreja mesmo. Hoje ele é co-pastor, né? Antes ele era um obreiro. Deus usou ele para dizer que meu filho ia ser diferente, um questionamento que eu tinha feito que ninguém sabia, que eu tinha muito medo. Então eu não tive problema, né? Gerei o Miguel, né, no meu ventre. Aí deu 7. Olha para você acha que o diabo morre? Não morre, não. Sempre ele tá ali com as patas dele. Você que tem que ficar ligado. E com 7 meses eu descobri que a minha placenta tinha baixado. E eu estava correndo um grande risco também de perder o meu filho. Então, muitas pessoas não sabem, né, na época, porque você não tem que ficar contando problema, tem que contar a vitória. Púlpito não é lugar de contar Uhum, derrota, púlpito é lugar de contar vitória. E aí começamos a é orar. Algumas verdade. pessoas, né, idôneas, na igreja tem pessoas idôneas? Sim, nas igrejas tem pessoa idônea. Se você não encontra alguém do seu lado, é porque você está escolhendo errado. Mas tem muitas pessoas que você pode confiar dentro das igrejas, né? E aí, Lana, eu comecei nessa guerra aí espiritual, nessas batalhas. E aí o Senhor, nessas guerras, aí me levantou com muita força com as minhas experiências, né, vencendo, Deus libertando meu esposo. E outra coisa, quando meu esposo veio para aqui, ele se converteu no Brasil, voltou para Jesus, ele era desviado. Na época que eu me converti, ele era desviado, voltou para Jesus. Quando ele veio para aqui, ele chegou aqui desviado. Ficou desviado. Lá no Brasil já estava desviado. Quando ele já veio para aqui, desviado. Então eu servia Jesus 15 anos sem meu marido. Sozinha. Meu marido não era crente. Tem pouco tempo que ele se converteu e batizou. Ele ia na igreja, mas não era batizado. E ele nunca foi de beber, nunca foi de bagunça, mas ele não tinha retornado para Jesus. Então ele retornou para Jesus aqui nos Estados Unidos e hoje nós congregamos junto na mesma igreja. Nós, toda a nossa família. Então começou aí, Deus começou a me chamar. Aí você me pergunta, missionária, mas quando o Gabriel tinha um problema de alergia, quando o Gabriel era doente e tal, o que você fazia? Você ficou parada dentro de casa, né? Para cuidar só dele? Eu falei, não, meu filho. Eu com o Gabriel, com refluxo, com o Gabriel doente, eu continuei na mesma posição, no mesmo lugar, liderando louvor, cantando no louvor. Eu lembro uma Não vez baixou a que guarda, né? não pode baixar a guarda, porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir, por mais que sendo em Para dores, mas não cumprir. deixe de ser um milagre. E eu lembro Uhum. que uma vez estava um culto de domingo, né? Aí o Gabriel tinha acabado de jogar assim aquele vômito de baby em mim, porque ele tinha, né, jogado o refluxo para fora, tinha vomitado para fora o leite, e era a hora do louvor. Juntou um grupo de irmãs para me limpar, assim, para me participar. Eu subi no louvor toda molhada, mas as pessoas já conheciam a minha história. Então você pergunta de onde veio a Uhum. missionária? Surgiu do nada? Não, surgiu de umas guerras que eu venci. As minhas maiores guerras foram vencidas no silêncio, nas madrugadas, onde ninguém Amém. via, né? Chorava sozinha, buscava de Deus um amadurecimento. Então, nessas buscas constantes de Deus, nessas minhas guerras, nessas buscas de jejum, oração, que eu comecei a discernir o mundo espiritual, ouvir Deus, discernir Deus e ter desejo. Eu senti desejo de buscar as coisas mais profundas em Deus. Então Deus começou, né, a me levantar, né, no ministério de louvor com muita autoridade, e no louvor Deus me viu. Deus me viu e hoje, né, eu ministro para a infinita misericórdia de Deus, né? Eu ministro a palavra, trabalho com mulheres, né? Eu amo trabalhar Amém. com mulheres, né? Então E está aí encorajando, né, inspirando outras mulheres a não desistir, a não desanimar e amém. levantar a cabeça que Deus, quando ele cumpre, aliás, quando ele fala, ele cumpre, né? É Então as verdade. promessas dele não morrem na nossa vida. É, Somos nós que não devemos de fato olhar para baixo, desanimar, achar que tudo está perdido. é verdade. E essa é a história da missionária Liette. Claro que tem muitas outras coisas, né? E para você que está assistindo, que vai assistir depois, compartilhe esse vídeo. Ela escreveu, gente, ela escreveu um livro sobre as inspirações, sobre reflexões, alguns textos que Deus deu a ela durante as madrugadas, durante as buscas, e são assim pérolas. Na verdade, é pérola, é diamante para nós. Então, o livro dela vai ser lançado em janeiro, já falta aí dias e logo, logo a gente já começou a pré-venda. Se você quiser fazer o pedido do livro dela, você
deixa aí, eu quero, eu quero, eu quero. E eu tenho certeza que cada frase, que cada linha, Deus vai falar fortemente ao seu coração. O livro já está na forma, já está ali quase chegando nas nossas mãos. E esse trabalho lindo, né, que Deus deu para a missionária é só o começo de outros grandes presentes que ele tem para a vida dela. Como se diz meu marido, né? São muitos, muitos regalos, muitos regalos de Deus. Então, que você possa ir através dessa história dela, através dessa mensagem, você possa reconhecer que você não está só, que existe um Deus em todo momento da sua vida, seja ele em momentos ruins, seja ele em momentos bons, ele está com você. Então, o livro fala em inglês aí, pastora, como que missionário? Fala o nome do livro. Inspiration Cultures by Eliot. Gente, e é sensacional, porque são 3 idiomas: o português, o inglês e o espanhol, tudo em um livro só. Imagina você pegar um livro que tem ali no inglês, é bom que você ainda vai praticar, vai conhecer palavras, vai lá tá traduzindo no inglês, no português, no espanhol, vai ser muito legal. Então, as vendas já começaram, logo logo já está no Amazon para você adquirir, né, através do e-book. Então, se você tem esse interesse de conhecer um pouquinho aí do ministério, um pouquinho do trabalho, da forma que a missionária Eliette faz o evangelismo, adquira esse exemplar. A gente já está vendendo? Tá. Pessoal, a gente está vendendo. Você pode procurar a Lisbeth, que a Lisbeth vai entrar em contato com você e vai entregar na sua casa. E o lançamento vai ser em janeiro e logo, logo a gente vai estar aí desfrutando da primeira obra Primeira obra. primeira obra da missionária Eliette. E Lógico muito que já está. interessante, eu esqueci de deixar esse detalhe, né? Quem está à frente desse livro é 100% responsável a Lana, né? Que me ajudou, que me incentivou. Eu lembro que a gente estava vindo de um culto, né, Lana? Nós não Foi. dormimos e levantamos querendo escrever um livro, né? Já existiam essas frases, eu abençoo as pessoas das minhas redes sociais com essas frases. E eu vinha dirigindo, a gente conversando sobre isso. Nós saímos num culto, né? Num culto fechado, de cura interior, para uma só igreja. E Deus se manifestou de uma forma poderosa no nosso meio, né? E eu lembro que eu vim andando, no momento que eu estava dirigindo, você falando comigo, Deus me deu uma visão da capa, uma coisa bem tremenda. Como que Deus, Foi. Deus ele usa todas as estratégias. Então, Deus trouxe a Lana lá da Filadélfia. Nós moramos 5 horas de carro de diferença, né, Lana? De Deus diferença. trouxe Lana de lá da Filadélfia para somente trazer o propósito dele para ser concretizado na minha vida, né? Quero louvar a Deus pela sua vida, pelo seu incentivo, pelo seu carinho, pela tua confiança, né? Pelo teu respeito. E uma coisa bem interessante, olha, para vocês que vão comprar o primeiro livro, já ficam aí na expectativa, porque eu já tenho outras reflexões. A que Deus me deu agora, a semana passada, diz assim: reconheça e respeite a unção do seu irmão, que você pode um dia precisar dela. Eu reconheço Amém. É a unção de verdade. Deus na Que sua vida, eu lindo. reconheço o ministério de Deus Amém. na sua vida, porque quem diria que eu ia precisar, né? Hoje eu estou aí precisando, né? Dessas preciosidades que o Senhor te deu, né? Essa educação, esse desejo de ajudar pessoas. Eu quero profetizar sobre a sua vida, deixar em redes sociais. Amém. Quero profetizar na sua vida que será, né, uma editora não só dos meus livros, né? Que a partir de hoje você estará na responsabilidade dos meus livros, né? E de outros que virão também, para que você abençoe, Amém. né? Amém. Eu As tomo pessoas querem posse e saber o recebo. valor do livro, Lana. Olha, pessoal, é o seguinte. Se você está em Portugal, se você está na Europa, então em euros é 25 euros. Se você está aqui nos Estados Unidos, é 25 dólares. Se você está no Brasil, é 25 reais, tá bom? Então o valor é 25 e você vai estar aí.
como que fala, gente? Não é comprando, você vai estar investindo na sua vida. É um livro muito bom, porque você pode colocar ali na sua bolsinha. Eu falo assim, ó, coloca ali na sua bolsinha e você deixa essa preciosidade dentro da sua bolsa. Às vezes você tá num aniversário. Gente, o que que eu vou falar para fulana de tal no aniversário? Abre o livro ali da Aliette. Uau, tem uma mensagem! Eu vou mandar uma mensagenzinha para ela. Então, assim, é inspirações de É, Deus. Ah, mas eu tô num velório. Meu Deus, o que que eu vou falar para essa pessoa? Tem mensagens ali como que fala? Eu sinto encorajamento. encorajamento, assim, uma mensagem boa para curar, para ser bálsamo na vida da pessoa. Você tá ali no seu trabalho, a pessoa subiu de cargo. Meu Deus, o que que eu vou falar para aquela pessoa? Abre lá o livro da Liette. Uau, tem uma mensagem ali de ânimo, Ah, tem. de sucesso. Então, assim, são pérolas, são preciosidade que você vai usar no seu dia a dia. Não é só você vai ler e depois coloca lá no seu armário, né, na sua estante, não. Você coloca dentro da sua bolsa, carrega ele para onde você for. Tá numa reunião, não sabe o que falar? Pera aí, que as pérolas da Liette vai me ajudar. Olha, Então vai irmãzinha, te ajudar uai. muito. Eu acho bem interessante, meninas, vocês estão aí. Essas frases, elas foram tão geradas, elas foram, como se diz, elas foram frases que me ajudaram em momentos de humilhação, foram frases que me ajudaram no momento que eu estava precisando de uma palavra para alguém, eu preparando as minhas mensagens. Então, tem, assim, tem momento que você vai ler, que você vai se colocar dentro da situação, que você vai observar, uau, Uhum. realmente é somente o Senhor que faz isso com as pessoas, né? Você também pode, né? Às vezes você está com um momento, já levantou um dia ruim e quer ouvir, né? Algo que te dê coragem, ter força, abre lá, né? As pérolas da Uhum. Liette vai estar ali para te encorajar. E do jeito, eu tenho convicção, do jeito que o senhor falou para mim, ele vai também chegar a impactar a sua vida com essas mensagens. Vai sim, vai sim. Pessoal, muito obrigada, tá? Pela atenção, muito obrigada por permanecer até o fim, muito obrigada por tudo. Amanhã a gente continua o nosso quadro e nós vamos aqui, eu tenho certeza, nós vamos ter uma noite de descanso e guarda essa palavra, guarda esse testemunho e que ele possa servir de exemplo e inspirar aí a situação que você está vivendo. Talvez você está desanimada, está angustiada, está deprimida, está desanimada. Peraí, essa palavra me fortaleceu. Ela sofreu, ela passou humilhação, ela foi perseguida por Satanás. Satanás queria tragar, matar, roubar, destruir os sonhos dela, a vida dela. Não queria que ela tivesse uma família e hoje ela está aí, com a família formada, aqui nos Estados Unidos, cumprindo a missão dela. E Deus só está abençoando. Então, a sua história também pode terminar dessa forma, de êxito, de bênçãos. Então, acredite nesse Deus que tudo pode. Missionário, eu queria que você orasse, abençoando as nossas vidas, Amém. abençoando o pessoal que é, vai assistir depois, está assistindo agora. Tá, Amém? eu quero Muito mandar um obrigada abraço, né? Para as por irmãs que tudo. estão aí, Uhum. a Lê Nascimento, que sempre nos acompanha, as intercessoras, demais amigas, a Viviane também, que é intercessora, estão aí, as intercessoras estão escondidinhas aí, mas estão aí assistindo conosco. Louvar a Deus pela vida Uhum. dessas preciosidades que você tem nos presenteado. A irmã Eliane também estava aí assistindo. São pessoas que Deus nos presenteou no ministério. A Lisbeth é uma pérola grande que o Senhor me deu aí agora. Olha que Deus maravilhoso. Uhum. Deus dá presente pra gente, né? Amém, amém. Amém. Então, Amém. Vamos orar. Deus, vamos nós te orar. louvamos e bendizemos o teu nome, ó Pai, por essa Amém, oportunidade esta Jesus. noite. Ó Deus, de ser canal, Deus, para muitas vidas, Deus, que achava que estava tudo perdido, Deus, achando que não tinha mais solução, ó Pai. Mas da mesma forma que o Senhor fez na minha vida, o Senhor tem feito na minha vida. Quero profetizar que todas as coisas que estão, ó Pai, desorganizadas, que estão fora, Deus, do teu Amém. alcance,
ó Deus, que porque nós às vezes saímos do alcance do Senhor, não que o Senhor não quer nos abençoar. Às vezes nós saímos dos teus caminhos. Deus, eu peço a ti que o Senhor venha resgatar, que o Senhor venha restaurar, frutificar, fortalecer, curar, transformar. E que a alegria do Senhor venha, Deus, pairar sobre esta casa, sobre essa família, sobre este coração. Cura, restaura. Deus, levanta com graça, realiza um milagre. Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos. Ó Deus, que as suas filhas sejam totalmente fortalecidas pelo poder do teu Espírito, ó Pai, que habita em nós. Que elas sejam agora restauradas e sejam usadas para louvor do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe vocês e te vejo aqui amanhã. Beijo, beijo, missionária. Pai, até mais, querida. Deus abençoe.